tarde, a graça e a paz da parte do Senhor Jesus. Estaremos dando continuidade ao nosso tema neste mês de maio, mês da família. Então, lembrando aos irmãos que todas as quartas-feiras nós teremos um novo vídeo, onde estaremos abordando e vendo as orientações da Escritura Sagrada para as nossas vidas. E hoje nós estaremos meditando em um texto e aprendendo como defender as nossas famílias do ataque do mal. Nós aprendemos que a família é uma instituição divina. Temos que ter isso bem definido nas nossas mentes. Ela é uma instituição divina e, sendo uma instituição divina, estará continuamente sofrendo ataques. Não podemos esquecer disso. Porém, diante desses desafios, muitas vezes pessoas ficam sem saber o que fazer. E diante desses desafios vem vários sentimentos de derrota, pessoas com sentimentos de derrota, de frustração, desânimo e de medo. Nós meditaremos na Escritura, no texto, em 1 Samuel, no capítulo 17, alguns versículos. Primeiramente dos versículos 17, capítulo 17, dos versículos 17 ao 20, nos diz assim: Um dia Jessé disse a Davi: Pegue 10 quilos de trigo torrado e estes 10 pães, e vá depressa levar para seus irmãos no acampamento. Leve também estes 10 queijos ao comandante. Veja como seus irmãos estão passando e traga uma prova de que você os viu e de que eles estão bem. Os seus irmãos, o rei Saul e todos os outros soldados israelitas estão no Vale do Carvalho, lutando contra os filisteus. Na manhã seguinte, Davi se levantou cedo, deixou alguém encarregado das ovelhas, pegou os mantimentos e foi como Jessé havia mandado. Quando nós falamos ou estudamos sobre a vida de Davi, nós vemos a disposição de obedecer, que desde sempre ele demonstrava. E nesse texto, então, seu pai lhe dá uma tarefa e ele imediatamente se coloca a obedecer, imediatamente. E nós vemos que no curso da sua história, mesmo no seu relacionamento com Saul, apesar de Saul demonstrar o interesse de querer matá-lo, ele obedecia às suas ordens da mesma maneira. Porque Davi entendia um princípio, que a obediência o levaria à vitória. Nós precisamos aqui entender, e é a primeira virtude que eu gostaria de conversar, de comunicar, é a virtude da obediência. E quando nós vemos esse texto, nós podemos aplicá-lo de que forma nas nossas vidas, né? Qual a aplicação da obediência, esse requisito, como que a obediência pode ser uma arma, pode ser algo, ou como ela pode me ajudar a defender a minha família dos ataques do mal. É muito difícil hoje nós vermos pessoas dispostas a obedecer, a se submeter a uma autoridade. E trazendo isso para as nossas famílias, para as nossas vidas, para os nossos dias, nós vemos que retrata, sim, pois maridos precisam se submeter a Cristo, esposas precisam se submeter aos teus maridos, filhos precisam se submeter aos teus pais, e liderados precisam se submeter aos teus líderes.
Primeiro princípio, primeira característica de defender a minha família é obediência. Estamos sempre, irmãos, sobre a liderança de alguém e devemos nos submeter. Pela dificuldade neste princípio, no seio da família, as famílias se tornam vulneráveis. As famílias ficam vulneráveis. A família deve escolher desenvolver a obediência. E este foi um primeiro princípio na vida de Davi. Teu pai lhe deu uma ordem, ele pegou e ele prontamente se colocou a obedecer. Então, como eu posso defender a minha família do ataque do mal? Entendendo a respeito da submissão do marido a Cristo, da esposa ao marido, dos filhos aos pais e vivendo essa harmonia, vivendo esse princípio divino de obediência. Este é o primeiro. Segundo, que nós vemos no texto, vai nos falar dos versículos 22 ao versículo 30, que é assim: Davi deixou as coisas com o oficial encarregado da bagagem e correu para a frente da batalha. Chegou perto dos seus irmãos e perguntou se estavam bem. Enquanto Davi estava falando com eles, Golias avançou e desafiou os israelitas, como já havia feito antes. E Davi escutou. Quando os israelitas viram Golias, fugiram apavorados. Eles diziam: olhem para ele, escutem o seu desafio. Quem matar este filisteu receberá uma grande recompensa. O rei lhe dará muitas riquezas, lhe dará sua filha também em casamento. E a família do seu pai nunca mais vai ter que pagar nenhum imposto. Então Davi perguntou aos soldados que estavam perto dele: o que ganhará o homem que matar este filisteu e livrar Israel dessa vergonha? Afinal de contas, quem é esse filisteu pagão para desafiar o exército do Deus vivo? Aí eles lhe contaram o que ganharia quem o matasse. Eliabe, o irmão mais velho de Davi, ouviu conversando com os soldados. Então ficou zangado e disse: o que é que você está fazendo aqui? Quem é que está tomando conta das tuas ovelhas no deserto? Seu convencido, você veio aqui só para ver a batalha. O que foi que fiz agora? Perguntou Davi. Será que não posso nem fazer uma pergunta? Então Davi fez a mesma pergunta a outro soldado e ouviu a mesma resposta. Este segundo princípio para defendermos as nossas famílias do mal, primeiro é a obediência e segundo, estar atento ao ambiente aonde a nossa família está inserida. Nós vemos que Davi obedeceu à ordem de seu pai e observou o que estava acontecendo. No ambiente aonde os teus irmãos, aonde os teus familiares estavam, Davi queria entender tudo que ali estava acontecendo, né? Ele obedeceu, chegou naquele lugar, ele foi atentamente olhar para estar atento ao ambiente, para ver onde os teus irmãos estavam, qual era o ambiente que eles estavam e o que estava acontecendo ali. Aqui nós vemos que precisamos estar atento. E vivemos em um campo minado. A mídia, por exemplo, as redes sociais. Meus irmãos, hoje nós vemos adolescentes se suicidando e que os pais não perceberam algo de errado.
não conseguiram diagnosticar. Nós vemos famílias, esposas que vivem, que passam por várias dificuldades e o marido e os filhos não conseguem diagnosticar. Só conseguem ver quando essas se transformam ou são manifestas por meio de doenças psicossomáticas que têm bombardeado muitas vidas e muitas famílias. Maridos sobrecarregados, que não conseguem expor a realidade da tua vida para os filhos e mesmo para a esposa. Estar atento. Esteja atento aonde a sua família está inserida. Quais são os desafios que ela tem vivido? Pois, assim como os irmãos de Davi, nossos familiares podem até tentar esconder, mas nós temos que nos atentar, nós temos que olhar atentamente. Davi obedeceu. Chegou naquele local, ele esteve atento ao ambiente. Veja o que tem sido postado por seus filhos. Acompanhe, perceba, esteja atento a cada frase, a cada olhar, às postagens, aos amigos, às conversas, às influências. É muito importante. Davi obedeceu. E quando chegou naquele local, naquele lugar, ele se atentou ao ambiente. Ele deveria perceber aonde os teus irmãos estavam. E assim ele fez no relato do texto que eu acabei de fazer a leitura com os nossos irmãos aqui. Então, primeiro ele obedeceu. Segundo, após obedecer, ele estava junto com os teus familiares, atento a tudo o que se passava. Não é estar somente no mesmo lugar, é estar atento, é observar e se colocar como um ajudador, como um abençoador. Obedecer, estar atento. E terceiro, para defender as nossas famílias, é ter experiências, e são experiências espirituais, irmãos, dentro da família, experiências individuais. O texto dos versículos 32 ao versículo 37, Davi chegou e disse a Saul: meu senhor, ninguém deve ficar com medo deste filisteu. Eu vou lutar contra ele. Mas Saul respondeu: você não pode lutar contra este filisteu. Você não passa de um rapazinho. E ele tem sido soldado a vida inteira. Disse Davi: meu senhor, eu tomo as ovelhas de meu pai. E quando o leão ou um urso carrega uma ovelha, eu vou atrás dele, ataco e tomo a ovelha. Se o leão ou o urso me ataca, eu o agarro pelo pescoço e o golpeio até matar. Tenho matado leões e ursos e vou fazer o mesmo com este filisteu que desafiou o exército do Deus vivo. O Senhor Deus me salvou dos leões e dos ursos e me salvará também desse filisteu. Respondeu Saul: pois bem, vá, e que o Senhor Deus esteja com você. Aqui eu aprendo que desenvolver a obediência nos relacionamentos, que foi o primeiro que nós falamos, e estar atento ao ambiente que as nossas famílias estão inseridas e quais são as necessidades nesse ambiente. Vai chegar o momento do enfrentamento. Davi havia enfrentado leões e ursos. Experiências com Deus gerará mais experiência. Davi não se acovardou, porque ele entendia que era possível vencer. Ele experimentou a presença de Deus.
Aqui nós vemos que Davi, ao saber que os seus irmãos e todo o exército estava acuado pelo gigante Golias, que insistia em amedrontá-los com tamanho e força, ele começa a relatar as suas experiências individuais com Deus. Ele começa a falar. Davi havia enfrentado leões e ursos e tinha entendido que a vitória veio da parte de Deus, que a vitória e o êxito que ele teve veio da parte de Deus. A vitória não se baseia na nossa capacidade, mas na convicção da nossa fé, na convicção da presença do Deus conosco. Aqui ele tinha experiências. Davi possuía experiências. Ele tinha uma experiência individual com Deus. E temos que buscar isso no seio das nossas famílias, experiências espirituais e individuais. Aqui eu entendo que obedecer, que atentar ao local onde a nossa família está, aquilo que os nossos filhos estão vendo, aonde nós estamos, aquilo que nós está nos alimentando, né, pela mídia, pelas redes sociais, as informações, ao que eu tenho dado tempo, né, qual tem sido as minhas prioridades. Tenho que entender isso. É necessário ter experiências espirituais. E para defender a família do ataque, é necessário usar armas recebidas por Deus. O texto nos diz que então deu a sua própria armadura para Davi usar. Pôs um capacete de bronze na cabeça dele, ele deu uma couraça para vestir. Davi prendeu a espada de Saul num cinto sobre a armadura e tentou andar, mas não conseguiu, porque não estava acostumado a usar essas coisas. Aí disse a Saul: não consigo andar com tudo isso, pois não estou acostumado. Então Davi tirou tudo, pegou o seu bastão, escolheu 5 pedras lisas no ribeirão e pôs na sua sacola. Pegou também a sua funda e saiu para enfrentar o Golias. Esses são os versículos do 38 ao 40. A cada experiência que temos com Deus, meus irmãos, Ele nos dá algo novo. Cada experiência que temos, o Senhor desenvolve em nós uma capacidade e uma resistência maior. Deus não criou as dificuldades. Deus não cria as dificuldades, mas Ele usa essas dificuldades para nos forjar, cada um de nós, de diferentes maneiras. Davi venceu não com as armaduras do soldado, mesmo que fosse a do rei, mas com as tuas próprias armas. A diferença não era o instrumento a ser usado. A diferença era a fé ao qual ele chegaria diante daquele incircunciso filisteu. O Espírito Santo nos capacita a cada experiência para a vitória. Não porque nós possuímos uma fórmula que sempre funciona, não, mas porque Deus opera em nós e através de nós. Não existe uma fórmula mágica, meus irmãos. Existe dependência e existe presença de Deus para que as nossas famílias possam seguir e nós possamos desenvolver estes aspectos que eu estou compartilhando com os irmãos nesse momento. Obedecer, atentar. Atentar é estar junto, é ouvir, compartilhar, é ter experiências, orar e ter experiências individuais e usar as armas espirituais. Nós aprendemos que quando nós triunfamos,
nós inspiramos outras pessoas, outras vidas, outras famílias, resgatando a fé em Deus e renovamos a esperança. Aqui nós precisamos entender que estes aspectos, estas habilidades ao qual Davi fez uso, precisamos ter nas nossas famílias. Obediência é submeter-se uns aos outros, ou um ao outro. Nós nos preocuparmos, nós como marido, nos preocuparmos com as nossas esposas, com o seu bem-estar, ter percepção das necessidades, a esposa para com o seu marido, os pais aos teus filhos e os filhos para com os pais. Se nós perdermos isso, irmãos, essa atenção, as nossas famílias se tornam vulneráveis. Ter experiências espirituais, né, e individuais, experiências individuais, como Davi pôde narrar, como o texto nos fala dos versos 32 ao 37, nos fala a respeito que Davi, então, ao saber de tudo o que estava acontecendo, ele começa a narrar, começa a falar das suas experiências, da sua experiência vivida com Deus. E usar as armas espirituais, usar a arma espiritual, né? O que Deus tem posto sobre as nossas vidas, né? O que Deus tem colocado sobre as nossas vidas para cuidarmos das nossas famílias, né? Cuidar dos nossos filhos, cuidar das nossas esposas, as esposas cuidando dos vossos maridos. Quais são as armas a qual Deus nos tem dado? E aqui nós aprendemos que, fazendo uso, nós defenderemos as nossas famílias dos ataques. E como eu iniciei esse vídeo, sendo uma instituição divina, estará continuamente sobre ataques. E para que eu possa vencer, eu tenho que viver intensamente na dependência de Deus, na prática da tua palavra, na orientação de Deus, para que a minha família, para que as nossas famílias possam triunfar. Neste momento eu gostaria de orar pelas nossas famílias, orar pela tua família, pela tua casa, para que nós possamos perceber as necessidades dentro dos nossos lares, as necessidades a qual nós temos, e fazer uso daquilo a qual Deus nos tem dado. Senhor Deus, glorificado e exaltado sejas o teu nome, Senhor. Te dou graças, meu Pai, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de reflexão na tua palavra. Ó Deus, e aprendemos, Pai. Aprendemos, ó Deus, que precisamos ter, ó Deus, características, Senhor. Senhor, sobre a orientação da tua palavra, Senhor, para guardarmos as nossas famílias dos ataques do mal, Pai. Senhor, precisamos trilhar o caminho da obediência a Ti e da obediência, Senhor, familiar, Pai. Da submissão, Deus, entendendo o papel do homem, entendendo o papel da mulher, entendendo, Senhor, os filhos, Pai. Senhor, vendo aonde os nossos familiares estão inseridos, Pai. Deus, intercedendo, clamando, pedindo ao Senhor pela transformação e pela mudança contínua, Senhor. Que não sejamos levados, ó Deus, pelos conceitos do mundo, Deus, mas sim que tenhamos a mente de Cristo, Senhor. Que possamos ter experiências espirituais, ó Deus, individuais, Pai, e fazer uso das armas espirituais, Senhor. Assim cremos, ó Pai, clamamos a bênção do Senhor sobre todas as famílias, Pai.
Senhor, neste mês, este mês de maio, mês da família, Senhor, nós pedimos ao Senhor, Pai, ó Deus, para que a Tua presença, a Tua graça, o Teu Espírito, Senhor, esteja sobre todos os lares, Deus, trazendo novamente conforto, trazendo esperança, tirando todo medo, toda frustração, para louvor e glória do Teu santo nome. Pois sabemos que família é uma instituição divina, Pai. Assim cremos, em nome de Jesus. Irmãos, que Deus em Cristo nos abençoe.